Pessoal, eu estou aqui em um lugar mágico da história de Viçosa, da minha cidade, da história de Alagoas e da história do Brasil. Eu estou aqui perto do quilombo do Sabalangá, exatamente no local onde o Zumbi dos Palmares travou o seu último combate, em 1695. Aqui, exatamente aqui, ele foi cercado pelas tropas do Domingos Jorge Velho, depois de ser traído por um dos seus cabos de guerra, já estava isolado e aqui ele foi abatido sem quase nenhuma condição de se defender. Então, esse lugar guarda para a história do Brasil e de Alagoas um momento muito importante da resistência contra a escravidão. Aqui do lado, nós temos a Serra dos Dois Irmãos, a Cachoeira dos Dois Irmãos, e aqui perto, exatamente, próximo da cachoeira, Zumbi teve o seu último refúgio, que foi esse quilombo do Sabalangá, e aqui ele travou o seu último combate. A ironia do quilombo dos Palmares e da guerra contra o quilombo é que a infantaria que enfrentou e que desmantelou os lutadores de Palmares foi uma infantaria indígena. Havia um conflito pela posse da terra entre os indígenas remanescentes dos caetés e os quilombolas, ou seja, os escravos fugidos que aqui encontraram um lugar para viver. E o Domingos Jorge Velho trabalhou com essa contradição. Recrutou os indígenas, prometendo inclusive que uma parte das terras seriam destinadas para assentamento dos indígenas, como foi de fato no caso aqui de Viçosa, onde os índios cambembes, remanescentes dos caetés, foram aqui alojados em terras que pertenceram ao quilombo dos Palmares. E a outra estratégia do Domingos Jorge Velho foi fazer acordo com alguns quilombos, prometendo doar as terras aos quilombos que não emprestassem nem apoio e nem homens ao Zumbi dos Palmares. E aqui mesmo, nessa redondeza, alguns quilombos, de fato, depois do fim da guerra, as terras permaneceram com seus antigos ocupantes. Viçosa e a região foi palco de muitos desses mucambos. Aqui teve o do Sabalangá, mais adiante teve o da Mata Escura, depois teve o de Ozenga, no atual município de Champreta. Aqui no município de Capela teve o quilombo de Santa Efigênia. E esses quilombos, depois de desmantelados, os que fizeram aliança com o Domingos Jorge Velho permaneceram com suas terras e os demais, naturalmente, foram desmantelados. Em 1995, nos 300 anos do quilombo dos Palmares e da morte do Zumbi, eu fiz um projeto de lei transformando 1995 no ano Zumbi dos Palmares e transformando a data do 20 de novembro, data da morte do Zumbi, exatamente em data nacional. E o projeto foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e eu tinha essa obrigação porque sou aqui de Viçosa e desde criança conhecia a história e a lenda das lutas de Palmares na resistência contra a escravidão. Aliás, na época que eu era ministro do presidente Lula, sugeri que aqui fosse construída uma rodovia, que seria a Rodovia da Liberdade, percorrendo todos os quilombos que eram exatamente a trilha dos escravos que resistiram durante 90 anos. A ocupação holandesa no Nordeste durou 25 anos. A resistência do quilombo dos Palmares durou 90 anos, o que demonstra que foi uma epopeia da luta pela liberdade. Há quem diga, não, mas os quilombolas também tinham escravos. Esses africanos vieram muitas vezes de reinos escravagistas. Na África havia escravidão praticada dentro daquelas tribos. Mas o fato de na África ter escravidão não legitimava que europeus pudessem escravizar africanos. Essa que é a questão central. Se havia escravidão entre eles, como houve aqui no quilombo dos Palmares, isso não significa que os europeus
pudessem escravizar os africanos. E daí a importância da jornada de Zumbi, da jornada do Quilombo dos Palmares pela liberdade. Quando eu fui ministro do Esporte, organizei a Cavalgada da Liberdade, que era uma cavalgada que saía lá de União dos Palmares e chegava até aqui, Viçosa, percorrendo 51 quilômetros da trilha dos quilombolas. Um abraço.